Olá, benditos! Neste capítulo, somos transportados para um cenário onde o servo sofredor é apresentado de uma maneira surpreendente. Seu conteúdo traz o núcleo do Evangelho e se destaca pela beleza e grandiosidade das suas palavras. Isaías 53 descreve a vida e o ministério de Jesus Cristo, seu sofrimento e morte, seu sepultamento e sua ressurreição e exaltação. Ao questionar quem creu na nossa pregação, talvez o termo nossa refira-se ao profeta Isaías, junto com os outros profetas que também profetizaram sobre o Messias. A expressão "o braço do Senhor" é uma metáfora para a ação de Yahvé na história. Foi ele quem levantou o servo, o Messias, e durante toda a sua história terrena estava trabalhando por ele, para a redenção da humanidade, para a levar à salvação eterna. No versículo 2, vemos o broto fraco e frágil lutando para sair do solo seco. A ideia aqui é que Yahvé estava observando esse crescimento humilde e modesto, como uma mãe observa seu filho fraco e doente. O Messias seria um broto tenro do toco de uma árvore que foi derrubada, ou seja, da monarquia davídica aparentemente destruída. O broto da casa de Davi se tornaria a raiz da qual a igreja cresceria. Sobre a aparência de Jesus descrita aqui, provavelmente a intenção do profeta não era descrever a aparência pessoal do Senhor Jesus. O que ele quis dizer é que o Messias não teria nada de extraordinário, nenhuma pompa ou esplendor, nada que pudesse atrair os olhos das pessoas ou fazê-las pensar, à primeira vista, que ele era divino ou superior. Ele seria uma pessoa tão comum quanto você e eu. Porém, é impossível supor que não houvesse em sua aparência algo de uma graça cativante e uma majestade silenciosa. No entanto, era de um tipo que não era adaptado para atrair o olhar da multidão em um primeiro momento. A ausência total de ostentação exterior ou de tudo que agrada aos gostos mimados de homens pecadores não precisaria ser enfatizada. Isso significa que Jesus cumpriu o seu propósito de vida sem se importar em cair na graça das pessoas. Ele tinha apenas um foco: fazer a vontade do Pai. Hoje em dia, nós temos a tendência de pensar que precisamos enfeitar o Evangelho para torná-lo atraente. Mas, de fato, o único que pode torná-lo atraente ao ponto de dar frutos de arrependimento é o Espírito Santo. E justamente por não haver nada que chamasse a atenção sobre ele, a reação da humanidade foi se afastar dele, desprezá-lo e tê-lo em baixa estima. Isso mostra que os homens valorizam a beleza física e o carisma muito mais do que Deus. E quando não vemos isso, podemos rejeitar aqueles que Deus aceita. Para explicar a expressão homem de dores, é bom salientar que no original hebraico o pensamento de dor ou doença corporal podem ser expressos pelas palavras tristeza e pesar. As palavras do profeta apontam para a visão verdadeira de que esta era uma condição essencial da identificação de Cristo com a humanidade. A intensidade da sua empatia fez com que ele sentisse a dor dos outros como fosse sua. A ênfase, especialmente nos versículos 4 a 6, é sobre os pronomes no plural: nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões e nossas iniquidades. Cristo não morreria por ter cometido algum pecado, mas sim pelos nossos pecados. Ele seria traspassado, o que significa furado de lado a lado. Suas mãos e seus pés seriam atravessados por pregos e seu lado por uma lança. O profeta antevê que o Messias seria açoitado e maltratado, mas esse castigo traria paz e cura para a humanidade. O profeta compara todos nós como ovelhas. Ovelhas são animais tolos e teimosos, e nós, como elas, temos uma natureza que nos impele a desviar do caminho certo e, em nossa insensatez, escolher o nosso próprio caminho.
Apesar da dor e do sofrimento, o servo do Senhor se portaria como um servo mesmo, não abrindo a sua boca para se defender, pois um servo não tem permissão para retrucar. Ele permaneceria em silêncio diante dos seus acusadores. Mas é importante frisar que ele estaria em silêncio, mas não indefeso, pois mesmo em seu sofrimento e morte, Jesus estaria no controle dos acontecimentos. É importante ter sempre em mente que ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. O versículo 8 traz a primeira indicação nesta passagem de que o Messias morreria. Até esse ponto, poderíamos ter pensado que ele teria sido apenas severamente espancado, mas não há como confundir essa verdade. Ele deveria ser cortado da terra dos viventes. O termo cortado sugere fortemente não apenas uma morte violenta e prematura sob o julgamento opressivo e iníquo dos homens, mas também o justo julgamento de Deus. Tendo em vista que Jesus Cristo seria crucificado com criminosos e como um criminoso, era lógico que seu corpo fosse deixado sem sepultamento. Mas não era isso que Deus tinha em mente. Ele prepararia um homem rico, José de Arimateia, para pedir às autoridades romanas o corpo de Jesus e o colocar no sepulcro novo no seu próprio jardim. Vemos aqui uma conexão imediata entre a história do Evangelho e as palavras proféticas de Isaías, que só poderiam ser obra de Deus, tanto da profecia quanto do seu cumprimento. Jesus não seria uma vítima das circunstâncias ou simplesmente ficaria à mercê do poder político ou militar. Sua obra de salvação foi planejada e ordenada pelo Senhor Deus e profetizada por Isaías centenas de anos antes de acontecer. Note que o profeta explica a obra da cruz do ponto de vista de Deus. Ao realizar a obra de salvação, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O Pai e o Filho trabalharam juntos no cumprimento do plano da salvação. Embora Jesus tenha sido tratado como se fosse um inimigo de Deus, ele não era. Tudo fazia parte de um plano eterno. Mesmo que Jesus tenha sido punido como se fosse um pecador, ele estava realizando uma obra sem precedentes para seu Pai. É por isso que Isaías diz: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Reconciliar o mundo consigo mesmo foi completamente agradável a Deus Pai. A morte e o sepultamento do Messias não encerrariam a história. Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele viveria para ver a sua semente, os seus descendentes espirituais. Em sua ressurreição, ele triunfaria sobre todos os seus inimigos e seria extremamente exaltado pelo Pai. Com isso, o Messias olharia para a sua obra e, ao final, ficaria muito satisfeito. Cada parte do seu sofrimento e da sua agonia valeria a pena e lhe traria um resultado plenamente satisfatório e de total triunfo. Os grandes e poderosos da terra seriam trazidos para prestar homenagem e se submeter a ele. Mesmo não tendo pecado, ele se submeteria à morte como um pecador, levando o pecado de muitos e faria intercessão pelos transgressores. Hoje vemos que ele não apenas governa, mas também é um sacerdote em seu trono. Soberania e sacerdócio andam de mãos dadas e estão pacificamente unidos nele. Hoje nós podemos compartilhar da vitória de Jesus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E no próximo capítulo, vamos ver Yahvé novamente usando a figura do marido fiel, perdoando a sua esposa infiel, depois de ter que abandoná-la temporariamente, e restaurando-a no lugar de bênçãos. Que tipo de restauração seria essa? É o que nós veremos no nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!